nós ganharmos tempo. Hoje nós temos Santa Ceia do Senhor. Amém. Vamos abrir as Bíblias em Lucas, no capítulo 14. Lucas, no capítulo 14. Eu falei dessa palavra aqui há pouco tempo, mas hoje nós vamos estar falando talvez de uma maneira um pouquinho diferente. Mas vamos, 14, versículo 15 em diante. Lucas 14, do versículo 15 em diante. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Glória a Deus. Essa é uma palavra que nós já conhecemos muito bem. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre essa palavra. O Senhor falou comigo durante essa semana, mas ontem à noite eu estava orando e pedindo a Deus que confirmasse a palavra. O Senhor me trouxe essa palavra ao coração. E eu queria falar um pouquinho sobre a ceia e um pouquinho sobre estar na casa do Senhor. Essa história começa um pouco antes, no capítulo 14, quando alguns convidados chegam numa festa ou num jantar e procuram os primeiros assentos do jantar. E Jesus instrui que não é bom que nós procuremos os primeiros assentos, para que não aconteça de que, chegando alguém mais importante do que nós, o dono da festa, o anfitrião, nos mande sair e dê o lugar de honra à pessoa que tem mais honra que nós. A história continua e eles conversam ali, e alguém que estava na conversa, no meio daquele povo, disse: Então é bem-aventurado aquele que comer na mesa do reino de Deus. Mas Jesus, ele traz uma parábola, então. E Jesus disse: Olha, tinha um homem que fez uma ceia muito grande, para muita gente. E esse homem mandou os seus empregados convidarem. E os seus empregados, os seus servos saíram e convidaram as pessoas. E quando já estava tudo preparado, o Senhor falou com os servos: Vai agora naqueles que vocês convidaram e dize a eles para que eles venham, porque a ceia está pronta. E aí os servos saem a falar com aqueles homens. E aqui ele cita 3 escusas ou 3 desculpas que alguns deram, mas na verdade eu acho que muitos deram desculpas. Olha, eu comprei um campo e preciso ir ver esse campo. Eu disse aqui um dia que eu não sei onde aquele homem pensa que o campo ia.
Se ele não visse aquela hora, o campo ia sair do lugar. Mas as pessoas arrumam as mais diversas desculpas para não vir participar da mesa. E ignoram a importância, e ignoram o quão importante, o quão gratificante é estar na presença de Deus. Fato é que esse aqui disse, eu comprei um campo e preciso ir ver. O outro disse, eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los. O outro disse, eu casei. Mulher sempre dando problema, né? Em vez de trazer a mulher para a igreja. Mas é só para você descontrair um pouquinho, mas essa é a verdade, porque nós arrumamos desculpas. Eu torci o dedinho do pé, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E nós criamos coisas, mas e se chover? Mas e se nevar? Mas e se... Essa semana eu tive uma conversa com a minha esposa, porque eu ouvi muitos sis. Eu ouço muito essa palavra, mas e se? E nós falamos muito isso. Eu sempre falo aqui que as nossas preocupações, as nossas ansiedades são por coisas que talvez nunca vão acontecer na nossa vida. E se eles negarem? E se eles disserem não? E se acontecer isso? Mas e se foi e aconteceu um acidente? E muitos não tentam. E não conseguem, porque nunca arriscaram, porque o si não deixou. E aí, os servos voltam. E anunciam e falam aquelas desculpas ao seu senhor. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque nós já lemos a passagem. Esses servos, eu quero que você entenda isso aqui, esses homens convidados em primeira mão, essas pessoas convidadas em primeira mão, diz respeito ao grande amor de Deus para com o povo judeu. Jesus mostra aqui que Deus nunca esqueceu e nunca desistiu do convite ao primeiro convidado. Esses primeiros convidados arrumaram desculpas e não vieram. Mas eu quero dizer para você também que diz respeito à nossa geração. Porque nós estamos vivendo numa geração que não renuncia a nada por Deus. Ouça o que eu estou dizendo. Eu preguei aqui um ou 2 anos atrás sobre uma música que é muito bonita, respeito muito a cantora, é uma mulher de Deus, mas eu disse, eu quero e espero que essa música seja profética, porque ela não é realidade. Tem que ser profético. Geração que renuncia ao pecado, mas ama o pecador. Não é verdade ainda. Ela precisa ser profética. Nós precisamos aprender a renunciar o pecado nas nossas vidas. Pastor, eu não estou fazendo nada de errado. Jesus disse um dia, e eu sempre falo aqui, você já me ouviu falando isso umas 20 vezes. Jesus disse, nos dias de Noé, eles casavam, comiam e bebiam e se davam em casamento. Me fala onde está o erro nisso. Não há erro nisso. Beber, comer, casar e se dar em casamento, não tem pecado nisso. Mas era só o que eles faziam. Então Deus chama atenção, porque é uma geração que não renuncia. Eu tenho uma festa para ir, eu tenho um aniversário para ir, eu tenho um casamento para ir. E as escusas e as desculpas continuam sendo as mesmas para não participar da mesa do Senhor. O banquete está posto. Todo mundo, todo crente ama, irmãos, pregações escatológicas que falam que um dia nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, eu creio. E eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai estar nas bodas do Cordeiro, mas você precisa estar lá. Nós precisamos estar lá. Nós não renunciamos. Nesse mesmo livro, em Lucas, no capítulo 9,
Nós sempre citamos aqui os versículos 23 e 24, mas você precisa entender um pouquinho mais. Nós precisamos ir um pouquinho além. Se alguém quiser ou quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha aí o 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. E aí ele fala aqui, que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O que as pessoas não veem é que elas prejudicam-se a si mesmo, elas perdem-se a si mesmo, elas vão cada dia caminhando numa direção, mas tem uma hora que nós precisamos parar. Eu falei aqui quarta-feira, teve um dia que eu sentei numa escadaria à noite, lá em São Paulo. Eu não sei, não me lembro com quantos anos que eu estava, mas eu falei para mim mesmo, é hora de você tomar vergonha na cara. Desculpe a falta de decoro, eu falei isso para mim mesmo. É hora de criar brio, é hora de ser homem, porque você já não é mais criança, você não pode mais viver como criança. Eu gosto tanto disso, mas antes eu fazia o que eu queria, hoje eu não faço mais, porque eu tenho um compromisso com Deus. O compromisso com Deus me faz e me leva à renúncia de algumas coisas que nós não queremos renunciar. Olha o versículo 62 do capítulo 9. Versículo 62. Ninguém, é quase que a mesma parábola, acerca dos que seguem a Jesus. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É melhor não começar do que começar e olhar para trás. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu tenho passado. Tem hora que eu tenho vontade de desistir. Você acha que eu não? Você acha que eu não tenho vontade de desistir? Você acha que os grandes homens de Deus não tiveram? Elias está na Bíblia. Abraão. Grandes homens. Davi. Todos tiveram seus momentos de tribulação. Mas eles lançaram a mão no arado, e quem lança a mão no arado não olha para trás. Não olha para trás. É hora de você se levantar. É hora de você falar assim, eu vou continuar, Satanás. E em nome de Jesus, a vitória é minha, porque Ele me prometeu e Ele garante a sua promessa. Nós não paramos. A Bíblia diz que nós não somos daqueles covardes que param e olham para trás, voltam para trás, mas nós prosseguimos avante. Paulo disse, olha, eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Não somos dos que desistem, nós somos dos que avançam para a vitória até alcançarmos aquele dia. Aleluia. Marcos, no capítulo 10, abre aí, é Santa Ceia, culto de família. Marcos, capítulo 10, versículo 29. Quantas vezes nós perguntamos se vale a pena? Quantas vezes a gente se pergunta se vale a pena? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor a mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Sabe qual que é o problema nosso? Nós buscamos casas, carro, irmão, irmã, isso, aquilo, campo, dinheiro, e Jesus disse assim, se você deixar tudo isso aí por minha conta,
e buscar o meu reino, aí você recebe isso aí e 100 vezes tanto. O diabo ele consegue nos enganar de tal forma que ele faz você pensar que trabalhar domingo de manhã vai ser lucrativo para você. Não posso perder, pastor. Domingo de manhã, nossa, eu peguei um negócio, vou ganhar o que eu ganhei a semana inteira. E você vai perder. Não estou profetizando ruína na sua vida, não. Eu estou te falando só uma questão de semeadura e de honra a Deus. Quando nós honramos ao Senhor e buscamos ao Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas nos é acrescentada. Nós buscamos, porque não entendemos o princípio de deixar que Ele cuida. Ele é o Deus que cuida de todas as coisas. Irmãos, às vezes eu fico pensando, a gente erra quando a gente pensa que, ou a gente não pensa que Deus não erra. Deus não erra. Se você não pensou nisso ainda, pensa. Ah, mas eu estou aqui, mas Deus não erra. Se eu e você tivermos isso em nós, e se você e eu começarmos a pensar nas promessas de Deus, as promessas de Deus, que às vezes nós falamos com tanta ousadia, Deus prometeu, pastor, Deus me prometeu isso quando eu vim para cá, Deus falou que ia fazer isso, Deus fez tal coisa para eu chegar até aqui. Olha, só pode ter sido Deus. E no outro dia você está se arrastando pelo chão. Ai, não sei se eu devia estar aqui não, pastor. Está doendo demais. É porque Ele falou que vai ter perseguições. Casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, campos com perseguições. Irmãos, nós não conseguimos nada de mão beijada. As coisas não caem assim para nós se nós não trabalharmos. Aí você fala, pastor, mas eu trabalho, mas você esqueceu o principal. O principal é estar na presença de Deus. Não renunciamos muito. Eu diria que não renunciamos quase nada. Filipenses 2:5 diz que Paulo chama a congregação, a atenção da congregação aos filipenses, em Filipos, e diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí, ele começa a dizer qual foi esse sentimento. Quem era Deus? Quem era Jesus? Quem é Jesus? E o que ele fez? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É interessante que Jesus se aniquilou. Ele se humilhou 2 vezes. Primeiro ele se humilhou e falou, não, eu não vou ser igual a Deus porque eu preciso ser homem. Eu preciso entender esse povo. Alguém tem que salvar essa criatura. Se torna homem, se humilhou ao ponto de ser homem. E como homem, ele se humilhou até a morte. Deixa eu te falar uma palavrinha aqui. Não existe renúncia maior do que essa. Jesus renunciou tudo por você. Jesus renunciou tudo por mim. E nós não renunciamos nada por Jesus. É mais forte do que eu, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Não existe nada mais poderoso do que o nome de Jesus. Nós cantamos aqui hoje. O nome de Jesus é poderoso.
O nome de Jesus é sobre todos. Ele é o nome mais santo, é o nome mais lindo, é o nome mais sublime. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Esse nome, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Esse nome, e no nome dele grandes coisas foram feitas e são feitas por aqueles que creem. Ele mesmo nos prometeu. Pastor, eu não sei o que eu faço agora. Esse senhor desta casa disse: vai, sai depressa. Sai pelas ruas, pelos bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E eles disseram assim: Senhor, já fizemos o que o Senhor mandou, mas ainda há lugar. Sabe o que eu entendo aqui? Você pode fazer, pode buscar, mas ainda há lugar. Sempre há lugar para mais alguém. Sempre há um lugar para ti em Deus. Tem uma música que fala: há um lugar em Deus para mim, certo? Sempre há um lugar em Deus para ti. Você não está perdido. Você não está perdida, porque há um lugar em Deus para ti. Logo a seguir, no capítulo 15, Jesus começa a falar de algumas parábolas, e não foi por um acaso. Ele fala da dracma perdida, ele fala da ovelha perdida, e ele fala do filho pródigo. São 3 parábolas que dizem respeito a coisas que estavam perdidas, as pessoas que estavam perdidas, a ovelha que estava perdida. E ele diz: há lugar ainda. Ainda há lugar para quem chega e para quem está perdido. O filho pródigo saiu. Foi uma facada nas costas do pai. E você pode estar dizendo assim: eu pequei tanto que eu acho que nem Deus me perdoa. Eu errei tanto que nem Deus me perdoa. É interessante essa parábola aqui, que Jesus diz que quando o moço vem, o moço lá com vontade de comer as bolotas do porco, ele começa a pensar. Ele fala assim: você sabe, eu estou aqui sofrendo, mas lá na casa do meu pai, até os empregados dele comem melhor do que esse negócio aqui. Eu vou voltar. E ele traçou um plano. Eu vou voltar e vou falar para o meu pai: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Me perdoa. Não precisa me receber como um filho, mas me recebe como um dos seus jornaleiros, como um dos seus trabalhadores. E aí, ele bota o plano em prática. E ele vem. A Bíblia diz que ao longe o pai o avistou. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Depois você lê em casa. Capítulo 15. A Bíblia não diz que ele correu em direção ao pai. A Bíblia diz que o pai correu em direção a ele. Quando você vê a parábola da ovelha perdida, você não vê uma ovelha indo em direção ao pastor dizendo: eu estou perdida. Você vê um pastor deixando 99 e indo atrás de uma ovelha perdida. Você tem um Deus que não te abandona. Você tem um Deus que não te esquece. Você tem um Deus que, a despeito de tudo que você fez de errado, Ele ainda está à espera. E quando Ele te ver com o mínimo interesse de voltar, Ele vai correr e te receber nos braços dEle. E veja o moço chega e fala assim: olha, eu pequei contra o céu e contra ti. Foi. E o pai abraçou ele. E não deixou ele falar mais nada. E aí quando aquele moço foi querer falar, ele falou assim: traz a sandália. O moço ficou pensando, sabe por que a sandália, irmãos? Porque escravo andava descalço. Escravo andava descalço, filho não.
Escravo anda descalço, filho não. Quando ele manda trazer a sandália, não importa o que estava passando na cabeça do moço, na cabeça do pai era: meu filho voltou. Eu estou recebendo meu filho de volta. Põe sandália nele, porque ele é filho, ele não é escravo. Quando ele foi falar de novo, o pai falou assim: traz vestes. Tipo assim, tá frio lá fora, mas na casa do pai você não passa mais frio. Você é filho e filho não passa frio. E aí, quando ele foi falar de novo, o pai fala assim: traz o anel. Sabe o que era o anel? O anel era quando você recebia a herança, era tirado o anel. Você já recebeu a sua herança. O pai dizia, com isso, colocando o anel de volta no dedo dele, estava dizendo assim: eu te perdoo e te devolvo aquilo que você desperdiçou. Eu devolvo a herança que os meus filhos têm direito. Eu devolvo aquilo que foi tomado. Eu devolvo aquilo que foi destruído. Eu estou devolvendo hoje, porque eu sou pai e você é filho. Há um lugar ainda em Deus para você. Há um lugar ainda em Deus para você. Há lugar ainda em Deus para você. Na casa do Pai há lugar, no coração do Pai há lugar, e na presença do Pai há lugar. Irmãos, eu não consigo entender como nos dias de hoje tantas pessoas não dão valor à casa de Deus. O Salmo 84 é um salmo lindo. Alguns dizem que foram os filhos de Corá ou Coré. Outros dizem que foi Davi. Não importa quem escreveu. Talvez eu acredito que tenha sido Davi. Mas esse salmo, eu estava lendo esse salmo ontem. E eu comecei a escrever e vai ficar para um outro dia. Mas o cantor aqui, a pessoa que lê, que escreve esse salmo, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Eu não consigo entender como as pessoas se afastam da casa do Senhor. Não tem mais prazer em estar na presença de Deus. E eu não estou falando de vir à igreja. Eu estou falando de estar na presença dEle. De chorar na presença dEle. De clamar ao Deus. Porque Ele não negará bem algum àqueles que andam em sua presença. Buscamos os bens em outros lugares. Buscamos tudo em outros lugares, mas o salmista aqui diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor.
Como é bom estar em Tua presença, Senhor. Como é bom estar em Tua presença. E nós, muitas vezes, não estamos na presença do Senhor. Vale mais um dia nos Teus átrios do que 1000 em outra parte. Irmãos, há um lugar ainda para Ti. Há um lugar ainda para Ti na presença de Deus. E na casa do Pai. Eu quero encerrar, mas me vem à memória a história de Ruth e Naomi. Essa palavra, esse livro é lindo, porque eles saem de Belém e vão para a terra de Moabe. Belém é Beit Lehem, a casa do pão. Moabe, se você ler a história dos moabitas, você vai ver quem que é o povo moabita, é considerado como maldição para Israel. Você sai da casa do pão e vai para a casa da maldição. Quantos têm deixado a casa do pão e têm ido para a casa da maldição? E não sabem o que está acontecendo na vida. Pastor, nada dá certo. Era para dar, mas não dá. Porque deixaram a casa do pão, onde há alimento, e foram para Moabe. Até que, depois de tudo que acontece, uma mulher sábia diz: eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do pão. Não existe problema nenhum em voltar para a casa do pão, porque sabe, você pode ter certeza, o Pai vai estar te esperando. E é na casa do pão que há provisão. E foi na casa do pão onde houve provisão para aquela família. E Deus começa ali uma nova família, e dali vem a linhagem de Jesus. Se você entendeu, se você entende essa palavra, eu poderia fazer dessa palavra aqui uma palavra evangelística, uma palavra missionária, que você tem que ir, que nós temos que encher a igreja, mas hoje a palavra de Deus é para você. Ainda há um lugar na mesa do Senhor para você. Não deixe que as coisas do mundo, não deixe que as coisas do mundo tirem a sua comunhão com Deus. Entre na presença dEle, converse com Ele, e Ele vai trabalhar na sua vida. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Nós vamos orar. Eu vou convidar aqui o grupo de louvor para que me ajude enquanto eu vou lavar as mãos e nós vamos cear nesta manhã. Enquanto o grupo de louvor louva, eu quero que você fale com Deus. Paulo fala aos Romanos no capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, eu tenho andado segundo a carne. Peça a Ele hoje para fortalecer o seu espírito. E passe a andar pelo Espírito, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, eu quero te honrar e te louvar. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo momento da Tua palavra. Porque a Tua palavra, simples como é, ela entra no nosso coração e acha morada. E traz transformação. Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale muito mais do que eu. Que o Teu Espírito Santo convença mais do que a minha palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale a Tua palavra lá no profundo. E que não seja a palavra de um pastor, mas seja a Tua palavra ecoando nos corações e nas mentes nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, restaura, perdoa, trabalha, muda para a honra e para a glória do Teu nome. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Grupo de louvor, canta.